Vamos lá, pessoal. Vamos ter início aí a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o RNA, outro ácido aí nucleico. Nós vamos falar sobre a estrutura e sobre o processo de produção dessa molécula no interior da célula, que é a chamada transcrição, tá? Conhecido como transcrição gênica, né? Vou completar aqui o nome. Bom, aqui essa molécula vocês já conhecem, uma molécula de DNA, né? Eu reconheço por quê? Porque eu tenho aqui uma estrutura em dupla hélice, né? Essa estrutura aqui, ó, com duas cadeias retorcidas, e eu tenho aqui as bases nitrogenadas, a adenina, a timina, a citosina e a guanina, né? Combinadas aí formando essa estrutura, né? Através dessas bases eu uno aqui as duas cadeias. E o processo aí de produção do... e aqui nós temos a nossa molécula, que é o RNA, tá? Uma diferença já que vocês notam do DNA para o RNA é que, ao contrário do DNA, o RNA é formado por uma cadeia única, tá? E a segunda diferença é a base nitrogenada. No DNA, nós temos uma base chamada de timina. Já no RNA, nós temos uma substituta, aí, a timina, que é a uracila. Então, no RNA, nós temos também 4 tipos de nucleotídeos, porém, nós temos um nucleotídeo aqui, ó, que não está presente no DNA, que é a uracila. Os outros nucleotídeos, a adenina, a citosina e a guanina, estão presentes, tá? Outra diferença também do nucleotídeo de DNA para o de RNA é que de RNA nós temos um açúcar aqui, ó, uma pentose, que é a ribose, ao contrário do DNA, que tem a desoxirribose, tá? Porém, o fosfato aqui é igual. Bom, o processo de transcrição, ele é o que, pessoal? É a produção aí de RNA a partir do DNA. Então, quando eu produzo RNA a partir do DNA, eu tenho o processo de transcrição gênica. Vamos ver como que esse processo acontece? Eu já fiz aqui uma parte do esquema. Então, nós temos aqui uma molécula de DNA, né? Vocês lembram aí a sequência da cadeia de 5 linhas para 3 linhas, tá? E o que que acontece? Na hora do processo de transcrição, existe aí a ação de uma enzima chamada de RNA polimerase. A RNA polimerase, ela vai fazer o quê? Ela tem 3 funções, tá, pessoal? Ela faz bastante trabalho, ela trabalha bastante em processo de transcrição. Ela vai quebrar aqui as ligações de hidrogênio que unem as duas cadeias de DNA, permitindo que nucleotídeos de RNA se aproximem dessa molécula aqui, ó, a cadeia na sequência de 5 linhas para 3 linhas. Somente uma cadeia vai ser ativa, tá? Então, eu vou traçar aqui, ó, um traço vermelho. Somente essa cadeia aqui vai servir como molde para a produção de RNA. A outra cadeia vai ficar inativa. Então, à medida que a DNA polimerase quebra as ligações de hidrogênio, ela permite a aproximação dos nucleotídeos que estão livres aí no interior do núcleo da célula. Já aproveitando, a transcrição acontece nas células eucariotas no interior do núcleo, tá? E nas células procariotas, ele vai ocorrer aí na região chamada de nucleoide. Então, nas células procariotas, né, lembrando aí, elas não têm uma delimitação do material genético e o citoplasma, e a região onde está o DNA é chamada de nucleóide. Então, o que vai acontecer? Quando essa cadeia que foi exposta, e eu já até escrevi aqui, ó, um trecho dessa cadeia, os nucleotídeos vão se aproximar e vai haver, então, através da DNA polimerase também, a formação de uma nova cadeia. Para cada timina no DNA,
a polimerase vai permitir a ligação de uma adenina na molécula de RNA. Para cada adenina, a molécula de DNA seria uma timina, certo? Se fosse aqui duplicação do DNA. Porém, no RNA eu tenho a presença da uracila. E aí começa a ser formada aqui, ó, uma nova molécula de RNA. Então, citosina, vamos ligar aqui uma guanina. Para timina, nós vamos ligar aqui uma adenina. Para adenina, novamente, vamos ligar uma uracila. Para timina, uma adenina. Para timina, novamente, outra adenina. Para adenina, uma uracila. Para guanina, uma citosina. Para citosina, uma guanina. E para as timinas, novamente aqui, uracilas. Tenho aqui, então, a minha molécula de RNA. Ao mesmo tempo que a RNA polimerase codifica aí essa molécula, forma a molécula de RNA, ela vai também unindo novamente aqui as duas cadeias de DNA, tá? Então, no final, eu tenho novamente o meu DNA restituído e a minha molécula de RNA. Bom, pessoal, existem 3 tipos de moléculas de RNA, tá? O RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, ele está concentrado aí na região do nucleolo, desculpa, tô com centríola na cabeça. Na região aí do nucleolo, é uma região mais condensada do núcleo, e é o RNA ribossômico que vai formar aí os ribossomos, tá? Que estão tanto livres no citoplasma quanto aderidos aí à estrutura do retículo endoplasmático rugoso. O RNA transportador, também produzido em uma região interna do núcleo, ele vai fazer o transporte dos aminoácidos, tá? Transporte dos aminoácidos. Por isso que ele recebe aí esse nome de DNA, RNA transportador. E o RNA mensageiro, ele contém a informação, tá, para a produção de proteínas. Então aqui, ó, ele contém a informação, é ele realmente que contém a informação contida lá no DNA para a produção de proteínas. Então, deixa eu especificar isso aqui para vocês. Produção de proteínas, tá? Ou seja, todos esses RNAs aqui participam aí ativamente da síntese de proteínas, tá? Um processo conhecido aí como tradução também, que nós vamos ver aí numa próxima aula. Aí vocês me perguntam, pode surgir a pergunta, mas como que a RNA polimerase sabe onde iniciar aí a transcrição? Existem aqui, ó, 2 regiões marcantes do DNA. Uma chamada de região promotora, tá? É uma sequência de bases aí nitrogenadas que a enzima reconhece e tem para dar início, é o local onde ela se liga e tem início aí a transcrição. E uma região aqui no final, que é a sequência de término, tá? Então, existe no próprio DNA marcadores, né? Regiões que marcam aí o início e o término da transcrição, ok? Bom, pessoal, nossa aula demorou um pouquinho mais hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre tradução, síntese de proteínas e ver aí como esses 3 tipos aqui de RNAs interagem na síntese para a produção de proteínas, ok? Até a próxima aula, bons estudos!